Paz, meus irmãos, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, espero que a família esteja bem. E vamos continuar aí nossa leitura e tirar alguns aprendizados para a nossa vida, tá? Agora, por que eu parei no 36? Porque o 37 ele é muito conhecido e é interessante principalmente nós que cremos, lermos e relermos esses textos que são muito falados, repetidos, porque às vezes nós não pensamos sobre eles, tá? Vamos pensar então sobre ele. Só queria te pedir, se você puder, comentar alguma coisa aí, tá bom? Agradecer aí aos irmãos que têm comentado, tem gente que tem citado versículos, tá? Alguns irmãos têm citado versículo, muito obrigado, continue me ajudando, tá bom? E lembrando, irmãos, quando eu vacilar em algo aqui, pode ter certeza que eu vou voltar no outro vídeo e vou tentar corrigir, tá bom? Agora, se eu ver que eu falei muita besteira, eu inclusive vou apagar o vídeo para não ficar publicando qualquer tipo de erro aí para atrapalhar as pessoas. Não é a nossa intenção, tá bom? Mas vamos continuar a nossa leitura então. João capítulo 7, versículo 37 agora, versículo 37. Jesus está na festa dos tabernáculos, tá bom? E ele está sendo questionado e tudo. E agora o texto começa dizendo, olha, no último dia e mais importante dia da festa. Opa, era o último dia e o dia mais importante da festa. O que tinha então nessa festa no último dia? O que acontecia? Era o principal dia em que as pessoas levavam uma oferta, despediam uns dos outros, né? Quem se encontrava, era o dia que tinha sacrifício, era o dia, por exemplo, em que o sacerdote, ele ia até o tanque de Siloé, enchia um tanque, né? Enchia uma vasilha, uma espécie de vasilha de água e levava essa água para o templo para simbolizar justamente aquela água da rocha. Lembra quando Moisés ele feriu a rocha e saiu água da rocha para poder saciar a sede das pessoas? Então era esse momento todo de simbologia. Era o momento em que as pessoas lembravam do que Deus fez no deserto. Então eles faziam essa espécie de ritual de procissão, tá? Eles caminhavam então todos, tá? E era uma espécie, como já disse para vocês, era uma espécie de tipologia, ou seja, apontava para Cristo. Só que quem tem fé vai ver, tá? E quem, por exemplo, quem tem fé vai ver, quem não conseguia enxergar essas coisas não conseguia ver isso também em Cristo. Mas apontava para Jesus porque ele é a água viva e agora ele vai se manifestar. Então, nessa festa, era o momento em que as pessoas estavam se despedindo, sacrifício, procissão, todo mundo reunido, tá bom? Momento de maior concentração. Aí no último dia, o dia mais importante da festa, Jesus, ele levantou-se e disse em alta voz. Primeira coisa aqui então, Jesus ele se levantou no meio da multidão e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Tá? Primeira coisa então que você pode notar aqui é que Jesus, olha aqui o esforço que ele tem para poder pregar essa palavra de salvação. Além dele ele se levantar, ele diz em alta voz. Tem toda uma dinâmica aqui para você ver então que Jesus ele gritou, ele se exauriu, ele se esforçou para que a mensagem fosse ouvida, dizendo, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então veja, se ele gritou, se ele se exauriu, se ele se esforçou, essa mensagem ela é importantíssima, tá bom? Se fosse uma mensagem mais íntima, mais tranquila, mais de orientação, ele não iria gritar. Mas veja que a mensagem ela é urgente, ela é importantíssima. Então ele vai dizer em alta voz como um atalaia. E o que ele vai dizer? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Primeira coisa, ele diz nome aqui? Não. Ele não disse nome. Ele falou se alguém. Logo, nós podemos entender que essa mensagem ela é universal. Ela é para mim, ela é para você, ela é para os filhos, ela é para os pais, ela é para os brancos, ela é para os negros, ela é
para todos, porque ele aqui ele não diz nome. Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Outra coisa que nós podemos ver aqui, então, é que ele fala se alguém. Ou seja, esse alguém aqui é alguém que precisa. É alguém que tem sede, alguém que tem necessidade. O que é sede? Necessidade. O evangelho não é para quem não precisa, não é para quem não quer, não é para quem não tem interesse. O evangelho é para quem quer, para quem precisa. O médico, quem precisa de médico são os doentes. Lembra que ele disse isso? Se você está cansado, sobrecarregado, lembra disso? Ou seja, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então veja, se alguém. Quem tem sede é que precisa pedir água, certo? Lembra de Jesus na cruz quando ele disse assim, tenho sede? Lembra? Então, quem tem sede pede água. Quem não tem sede, por que vai pedir água? Então, quando ele diz aqui, olha, se alguém, primeiro ele diz, é universal, qualquer pessoa, tá? Esse alguém precisa ter essa necessidade, tá bom? E esse alguém ele precisa buscar, que ele fala que venha a mim. Mas essa mensagem é para todos, tá bom? A segunda coisa, eu vou falando aqui segunda, já falei segunda, terceira, quarta, são vários ensinamentos. Veja que é um texto simples, nós estamos no 37 ainda. Ele disse o quê? Essa pessoa que precisa, que tem sede, venha a mim. Então essa pessoa, ela precisa ter uma relação pessoal com Cristo. Ela precisa ir. Não é eu que tenho que levá-la, não é eu que tenho que interceder por ela, tá? Ou pedir para ela, tá? Por mais que eu possa. Mas essa pessoa é que precisa ir. Essa pessoa é que precisa se posicionar. Nessa hora que não tem intercessor, a salvação nesse caso é individual. Eu até ajudo, eu mostro onde tem água, mas essa pessoa é que precisa abrir a boca e beber. Então ele está falando, venha, essa pessoa é que precisa ir. Tá bom? Essa pessoa é que precisa ir. E uma coisa que eu posso te dizer, as muitas religiões elas não podem satisfazer essas necessidades. Isso aqui é algo que somente Jesus pode satisfazer. Deixa eu até dar mais um zoom aqui, olha. Somente Jesus pode fazer. Outra coisa que você vai perceber é que quem tem sede tem urgência. Ah, dá para esperar? Não dá para esperar mais não, eu tô com muita sede. É desesperador. Então venha e beba. Quem precisa, precisa urgentemente. E essa pessoa que está oferecendo essa água, ele tem água para dar. Ele tem essa água. E ele diz para a mulher samaritana, lembra? Águas que jorram para a vida. Mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você me pediria, eu te daria água que jorra para a vida. Essa pessoa aqui, então, tem água para dar. Só que a pessoa que precisa dessa água, ela precisa pedir com urgência. Não dá para esperar. Não pode ser amanhã. Tem que ser urgentemente. Então, quero dizer uma coisa para você. Para beber dessa água, você precisa se posicionar. Ou você bebe ou você não bebe. Ah, mas você está entendendo? Não dá para ficar no muro. Não dá para... talvez eu vou, talvez eu não vou. Quem quiser tem que vir e beber. Ah, pode ser depois? Quem quiser, quem tem sede, tem que vir beber. Tá entendendo como que é poderosa essa mensagem? E veja que Jesus não está chamando aqui, isso é interessante, ele não está chamando aqui, por exemplo, já viu falar da palavra analista? Ele não está chamando um analista aqui, vem cá ver minha água, degusta essa água, vê se você gosta, vê se te atende. Não. Ele está falando assim, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele não está oferecendo a água aqui para analista, não.
para a pessoa estudar, entender, ver o pH da água, ver o teor. Não. Ele está dizendo que se alguém tem sede, ele está oferecendo essa água para quem tem sede. E ele chama para poder beber. Mas veja que esse convite ele é condicional, ou seja, se, tá? Se alguém tem sede, vem e beba. Esse convite, então, ele é pessoal, ele é condicional. Se não tem sede, ele está falando, não, se não tem sede, não precisa vir. Se não tem sede, não precisa. Se tem sede, se alguém tem sede. Outra coisa que você vai perceber é que quem se coloca de pé aqui para poder falar à multidão é Jesus. Alguém pediu água para Jesus? Não, ninguém pediu água para Jesus. É isso que eu falo para você, meu irmão. Você, o dia que você pensasse, olha, foi eu que pedi água e ele me deu água. Não. Ele ofereceu água. Ele ofereceu água. Ele está falando assim, olha, ô João, ô Maria, ô José, ô fulano, toma água, beba água. Não, mas eu não estou pedindo. Se você tiver sede, beba. E aí quando você vai olhar para si, você percebe que você tem um vazio enorme na sua alma. E aí você descobre que você precisa dessa água. Tá bom? Aí ele vai dizer aqui no 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água vivas. E aí algumas coisas, para a gente ser bem breve aqui, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então não é como diz A ou B, é como diz a Escritura. Do seu interior, dentro de você, fluirá rios. O rio, ele fica retido? Não, ninguém consegue reter um rio. Você pode até colocar uma barragem, mas ele vai continuar fluindo, ele vai continuar indo. Você pode até represar um pouco, mas parar um rio você não para. Um rio, então, ele tem liberdade. O que Jesus está dizendo aqui, olha, água viva, é alegria, é vida, é ter sentido de vida, é gerar vida, porque onde o rio passa, onde a água passa, tem vida. E a base de tudo isso é o quê? Como diz a Escritura. É o que nós estamos fazendo aqui. E Jesus está prometendo vida abundante. A água onde ela passa, ela tem energia, ela gera energia, tá? Então, veja que poderoso. 2 versículos é o suficiente para salvar uma vida. 2 versículos. Então, se você puder, de todo o coração eu te peço, manda isso para alguém. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Meu coração está aqui ardentemente alegre com essa palavra. 2 versículos é o suficiente para salvar uma vida. Mande para alguém. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Deus te abençoe. Até a próxima leitura. Tchau, tchau.